Oi, pessoal do terceiro, tudo bom, terceirão? Então, eu tô aqui hoje para trazer a segunda parte, né, das atividades do Caderno Aprender Sempre. Então, no vídeo passado, a gente falou sobre a segunda geração modernista, sobre o autor Mário Quintana. E agora a gente vai falar sobre outra geração, ainda do modernismo, e sobre outro autor, e de umas atividades, das atividades que tem aí no caderninho de vocês, tá? Então, ainda sobre o caderno Aprender Sempre, a gente ainda tem as mesmas habilidades para serem trabalhadas, que é a H11 do SARESP, inferir propostas subentendidas do autor para a resolução de determinado problema com base na compreensão global do texto. E a gente ainda tem aí a habilidade 41, que é comparar e confrontar pontos de vista diferentes relacionados ao texto literário, no que diz respeito a histórias de leitura, deslegitimação ou legitimação popular ou acadêmica, condições de produção, circulação e recepção, agentes no campo específico, autores, financiadores, editores, críticos e leitores, ok? Então, a gente tem aí o João Cabral de Melo Neto, tá? Esse senhor ilustre, ele nasceu em 1920 e faleceu em 1999, tá bom? Ele fez parte aí da geração de 45, ou chamada terceira geração modernista. Vocês podem ver por aí, principalmente aí no Enem ou em vestibulares, a literatura contemporânea, porque ela se iniciou em 45, mas ela dura aí até a atualidade, tá bom? Então, a gente tem esse ilustríssimo literata, ilustríssimo poeta João Cabral de Melo Neto, tá bom? Se não um dos maiores poetas que o Brasil já teve, tá? Então, onde você pode encontrar mais detalhes ainda do João Cabral de Melo Neto? No nosso livro didático, na página 202, tá? Pega lá, vocês estão com o livro em casa, acompanhem comigo, tá? Tem uma nota biográfica dele, tem as principais obras do autor e tem alguns exemplos de alguns poemas dele, de algumas poesias do João Cabral para serem analisadas, tá bom? Então, algumas características dele. Ele é considerado engenheiro do verso, tá? A palavra não é fruto de inspiração, mas um trabalho de lapidação das palavras. Então ele fala assim que as palavras não vêm de uma obra inspiradora, não é um Chico Xavier que inspira, vem inspiração e o cara escreve. Não, tem que ser bem pensadas, bem escritas, bem articuladas, tá bom? Ele gosta de um verso, de uma poesia simétrica. Ele tem uma preocupação com a estética. Muita coisa faz lembrar do parnasianismo, que tinha essa preocupação com o estético, né? Com a lapidação das palavras, ali como ourives, certo? Mas claro que o João Cabral, ele traz aí uma temática para as suas obras, coisa que lá no parnasianismo nós não tínhamos, né? Ele traz a temática, embora eles tenham um cunho muito objetivo, né? Ele traz temas como o Nordeste, aspectos sociais do Nordeste, propriamente o Pernambuco, tá? Tem muita temática ali em cima do Pernambuco, chamada Poesia Participação, do João Cabral de Melo Neto. E ele também traz a metalinguagem, que é a falar sobre o ato de escrever. A metapoesia, né? É a poesia que fala de si, como escreve uma poesia. A poesia que conta como
escrever uma poesia, certo? Lembra um pouco o parnasianismo nisso, mas, como eu falei, ele traz temas para si, tá bom? Mas ele é extremamente racional, ele é direto, ele não tem o cunho sentimentalista aí nas suas obras, ele traz a verdade, né? Tanto que a obra mais famosa dele é Morte e Vida Severina, onde ele conta a história de um severino, né, que com uma vida muito dura, por isso morte e vida, porque ele vê no seu caminho ali de retirante, ele vê muita morte, muita coisa triste, e ele vai narrando isso, mostrando a realidade nua e crua, tá bom? Então não tem melindres, não tem, não choraminga não nos seus versos, ele é papum, direto, tá? É uma das características ali do João Cabral, por isso engenheiro do verso, tá? Então, engenheiro leva aquela coisa mais para as exatas, né? É direto, sucinto, é a realidade nua e crua que ele vem mostrar em seus versos, tá? Então, voltando, ele tem uma característica que mostra aí a parte social, principalmente nordestina, principalmente de Pernambuco, e a metapoesia, a metalinguagem, a poesia que fala do ato de escrever, tá bom? E que as pessoas o criticavam porque lembrava um pouco o parnasianismo, né? O modernismo ele é marcado por extravasar esses modelos antigos. E o João Cabral ele adotou essa maneira de escrever, tá bom? Pensando nisso, né, nessa busca da verossimilhança dele, a busca, né, ele busca escrever algo mais parecido possível com a verdade, né? Claro que ele também tem características da geração de 45, aquela coisa mais intimista, mas principalmente a busca da verossimilhança, a gente vai analisar aí o poema que veio no Caderno Aprender Sempre, que é o poema Catar Feijão, da atividade 7. Tá bom? Olha lá. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada por chumbo, seu verbo, pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados, entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável de quebrar o dente, certo não, quando ao catar palavras. A pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca como risco. Então, a gente tem aí a poesia dele, lembrando a metalinguagem, né, a metapoesia, a poesia que fala sobre o ato de escrever poesias. Então, a gente tem aí um exemplo bem forte dessa característica do João Cabral, tá bom? Então, pensando nisso, a gente vai indicar a alternativa incorreta, a incorreta sobre a interpretação desse poema, sobre o que esse poema nos traz, sobre o que esse poema apresenta para a gente ali. Vamos lá. Vamos assinalar a incorreta. A partir da metáfora do catar feijão, o poema reflete sobre a escrita de um texto literário. B. O ato de catar feijão e o de fazer literatura exigem, segundo o eu lírico, capacidade de separar o que é essencial daquilo que não é. C.
O eu lírico defende a ideia de que a escolha das palavras durante a escrita do texto literário deve acontecer de maneira totalmente intuitiva e emocional, senão toda palavra boiará no papel. Ou D, a diferença entre catar feijão e escrever um poema está nas pedras. Se no primeiro caso chega até a quebrar um dente, grão imastigável, no segundo pode ser algo positivo, grão mais vivo. E o poeta compara, sem o uso de conectivo, o ato de catar feijão com o de escrever um texto literário. Então é isso, gente. É essa questão que veio sobre o João Cabral de Melo Neto. Eu indico a vocês pesquisarem mais sobre eles. Leiam Morte e Vida Severina principalmente. Leiam as outras obras deles também. Na nossa sala de leitura tem essa obra lá. Também tem a obra disponibilizada na internet. Pesquisem. Pesquisem sobre as outras obras dele também, né? Duras como pedra, bem legais. Então, ficamos aí, tá? Respondam, marquem a alternativa correta, copiem a alternativa correta no caderno, fotografem e me mandem. Estou aguardando. Ficamos por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.